Nesta semana, o assunto é política. Não dá para ser diferente. Depois de conhecidos os resultados para a disputa do segundo turno e já com a primeira pesquisa de intenção de votos, há muito o que conversar. O Congresso já está escolhido, passou por uma grande renovação e é com esses deputados e senadores que o próximo governo, o próximo presidente, seja Jair Bolsonaro, seja Fernando Haddad, vai governar. Aumentou o número de partidos, cláusula de desempenho, redução do tamanho das bancadas dos grandes partidos. O assunto não faltará para falar com esses dois cientistas políticos que eu convidei para o programa. Carlos Pereira, professor titular da FGV-EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, e Carlos Ranulfo, professor da UFMG. Bom, nesse tempo de discordâncias, aqui há um consenso, Carlos e Carlos, né? Então, eu vou te chamar de Ranulfo e ele de Carlos, vai ficar mais claro, ok? Então, a primeira coisa, Carlos Pereira, você foi a primeira pessoa a usar a palavra tsunami eleitoral. Eu sei porque no meio começaram as apurações, eu estava na central das eleições e de repente você mandou um WhatsApp e falou assim, isso é um tsunami eleitoral comandado por Jair Bolsonaro. Então, eu queria que você começasse a falar, dar essa dimensão, quer dizer, o que é um tsunami? Tsunami ou avalanche ou cometa, né? Quer dizer, tem vários... Depois eu ouvi você falando avalanche. Porque a literatura que trabalha com esse aspecto de avalanche eleitoral influenciado pelo presidente argumenta que o Brasil, em função da fragmentação partidária, do multipartidarismo, não teria esse fenômeno. O fenômeno de avalanche ele seria definido muito mais pela influência do governador. Mas é interessante que nessa eleição, especialmente que é uma eleição inaugural, uma eleição com muita polarização, esse efeito avalanche ou esse efeito tsunami foi impressionante, né? Com uma renovação gigantesca, e não só na esfera do Legislativo Federal, mas no Senado e também nos governos estaduais. Quer dizer, o efeito da candidatura do Jair Bolsonaro foi gigantesco. E é interessante que isso foi, de certa forma, consistente com o que a população estava desejando de renovação. E, ao mesmo tempo, a própria literatura de ciência política brasileira foi tomada de surpresa com esse resultado espetacular de renovação dessas esferas de decisão política no Brasil, né? A gente não sabe quem são os renovados, mas a gente já sabe que essa renovação... Não, já se tem um perfil, né? Tem um perfil. Então, houve uma diminuição dos partidos grandes e houve um crescimento de alguns partidos pequenos. Eu quero perguntar isso para o Ranulfo, exatamente porque ele usou uma frase, já não se fazem grandes partidos como antigamente. Eu gostei dessa frase que um pouco explica isso aí que ele estava começando a falar, essa redução das bancadas dos grandes partidos. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse... O que significa isso e a dimensão disso? Em termos numéricos, se você pegar 1998, os 4 maiores partidos que tinham acima de 10% das cadeiras na Câmara, controlavam 75% dos votos. Hoje tem 2 partidos que vão ter acima de 10% dos votos, só o PT e o PSL, que nunca vão se juntar, e se juntasse daria 20 e poucos por cento. O partido a Câmara é uma Câmara de partidos médios, significa entre 5% e 10% dos votos. Isso é um dos aspectos da renovação, né? Tivemos uma renovação, mas nós temos que qualificar a renovação. Eu acho que a renovação, nesse caso, ela tem 2 aspectos que merecem qualificação. Primeiro, é uma renovação que vem numa onda, na minha opinião, claramente obscurantista. E aí, parte dela, pelo menos, obscurantista. Parte, né? Porque você tem pessoas novas que querem, animador que tenha chegado lá. Mas parte dela é obscurantista. Depois ela atinge o Congresso, mas aí eu chamo a atenção, Carlos, esse efeito de arraste da candidatura do Bolsonaro, ela atinge muito mais as campanhas majoritárias do que propriamente as campanhas, o legislativo. Embora haja uma renovação, mas como nós somos um governo, um sistema multipartidário, né, quem é a maior bancada da Câmara? O PT. E na Assembleia, em Minas Gerais, o Romeu Zema, o PT sequer foi para o segundo turno, vence o Romeu Zema. Quem é a maior bancada da Assembleia? O PT. Então, a renovação, quando ela chega no Legislativo, ela se dilui numa multidão de partidos, o que, em termos de você pensar coalizões, coordenação,
torna a coisa muito mais difícil. Quer dizer, em Minas Gerais vai ser difícil, 100% de chance de ser difícil, porque ou o PSDB que vai ganhar, que é inimigo do PT lá em Minas Gerais, as brigas históricas, ou será o Romeu Zema, que se identificou com o bolsonarismo. Se identificou, mas tem 4, o partido dele tem 4 votos na Assembleia e ele disse que vai constranger a Assembleia. Ele falou literalmente isso na entrevista posta, eu vou criar constrangimentos para a Assembleia. Então, é um cenário novo. Talvez a gente tenha um cenário novo no que se refere à relação executiva e legislativa no Brasil. Outro aspecto interessante é que houve a diminuição dos partidos grandes, crescimento de vários partidos médios, como ele definiu, mas também houve um movimento dos partidos para os extremos. Quer dizer, houve um esvaziamento dos partidos de centro. Você trouxe um gráfico, para você, pelo menos fez uma coisa tentando mostrar visualmente o que é isso. Vou chamar o gráfico aqui para você explicar. Talvez isso ajude você a explicar. Então, aqui a gente tem a percentagem de cadeiras na Câmara e aqui a gente tem uma distribuição ideológica esquerda, centro-direita. E o interessante, como o Carlos falou, a gente teve muita mudança, com muita renovação. Entretanto, a mediana do Congresso, ou seja, a preferência agregada de todos os legisladores não mudou. Permaneceu constante a despeito da alteração. O que significa que temos uma mediana do Congresso de centro-direita, muito mais próxima da coalizão que elegeu Bolsonaro do que da coalizão que elegeu Haddad. Nos meus estudos, essa é a variável mais importante para a governabilidade. Então tá, vamos voltar lá. Custo de governabilidade. E agora eu queria botar também o Ranulfo nisso. Você acha, Ranulfo, que o Brasil funciona assim, porque tem partidos que ficam no centro, depois você pode continuar falando. Com certeza. Partidos que ficam no centro, tipo o PP. O PP sempre foi de todas as coalizões, né, recentes. Era do Fernando Henrique, era do Lula, era da Dilma. Eu só não concordo que ele seja centro, né? Ele é direita. É direita, evidentemente. Na realidade, a mediana do Congresso não mudou. E o próprio PT governou com essa mesma mediana. Mas, inclusive, com o apoio desses partidos. Lula governou com essa mediana. Dilma conseguiu governar até a metade do primeiro mandato com essa mediana. Isso não se alterou. E acho que não se altera, embora nos dados que o Carlos Pereira está trazendo, o PSDB ocupe uma posição de mediano no Congresso. Na minha opinião, se o bloco centrão, chamado centrão, que devia se chamar centro-direitão, mas tudo bem, chama-se centrão, se ele agir de maneira coesa, ele dá o tom do Congresso. Significa que nós podemos ter a chance, se o Bolsonaro vence, eu acho que dificilmente ele controla ou a Câmara ou o Senado. Provavelmente ele vai ter presidentes da Câmara e do Senado de outras, né, Esse aspecto que o Carlos está levantando é fundamental, porque vários presidentes, desde a redemocratização até agora, tiveram que lidar justamente com esse aspecto com o Congresso conservador, mesmo ele sendo de esquerda. Muitos presidentes ignoraram essa preferência mediana do Congresso e governaram de forma unilateral, de forma monopolista, e outros não. Quer dizer, o governo Fernando Henrique, por exemplo, governou mirando essa mediana. O governo Temer, atualmente, governa mirando essa mediana. E o que eu tenho identificado é que quando governos miram a mediana do Congresso, governam, levando em consideração a preferência do Congresso, tem mais sucesso legislativo, enfrenta o menor custo de governabilidade e, além disso, tem as instituições de controle do legislativo são menos ativas, tem menos problema com o legislativo. Então, o grande problema que eu acho da candidatura de Bolsonaro e da candidatura do Haddad em relação ao Congresso que foi eleito é, como a gente vê a distribuição, a gente vê que, muito provavelmente, os partidos localizados na centro-direita vão dar suporte político à candidatura ou à presidência do Jair Bolsonaro. Mas o Jair Bolsonaro tem dito que ele não vai governar em coalizão, que ele vai ignorar esse princípio do nosso presidencialismo. E isso é um paradoxo, porque a eleição gerou para ele condições dele governar em coalizão. Significa que ele vai ter, muito provavelmente, maioria do Legislativo, muito próximo da mediana do Congresso, e uma maioria relativamente homogênea, ideologicamente falando. Ou seja, os custos de governo, teoricamente, tenderiam a ser baixos. No caso do Haddad, ele enfrentaria, teoricamente, mais problemas, porque ele estaria mais distante. Além disso, os partidos de centro-esquerda, que possivelmente apoiariam o Haddad, não formariam maioria. Então, ele, além de lidar com um governo minoritário, ele teria que lidar com um governo distante da mediana. Então, esse é um... Eu queria que o Ranulfo dissesse, você acha isso? Num cenário Haddad, cenário Bolsonaro, quem é que tem mais chance de
de ter uma boa governabilidade? Olha, a governabilidade do Bolsonaro depende muito do que ele vai fazer. Como ele mesmo não sabe o que vai fazer, eu não consigo avaliar muito bem se ele vai propor ensino fundamental à distância, se ele vai propor, o que ele vai propor, né? O que o Paulo Guedes vai inventar, o que a equipe que ele vai montar. O que ele vai concordar com o Paulo Guedes, porque então, há uma distância enorme. A governabilidade do Bolsonaro é uma incógnita, é uma completa incógnita, porque ele não tem, na minha opinião, a menor noção do que fazer. Projetos ele vai apresentar para essa coalizão, então, né? A conversa começaria um pouco por aí. Agora, de toda maneira, eu acho que se você observar a composição da Câmara, eu insisto nisso, o Centrão tem 190 deputados. O Bolsonaro talvez repita o que o Collor fez. O Collor governou com minoria. Tentou governar. Mas é também, eles faz podem uma fazer a mesma Pereira. coisa. O Pereira fala que o Temer mirou o mediano e governou. O Temer não governou. O Temer é um desgoverno. O governo teve um desastre Ele governou no completo. primeiro momento, né? Depois ele... Com a popularidade lá embaixo e tal. E agora, no cenário Haddad, quer dizer, o Congresso também poderia peitar o Haddad? Claro. Quer dizer, na verdade, em qualquer E aí cena... é claro que a situação do Haddad, do ponto de vista de preferências políticas, é diferente da situação do Bolsonaro. Assim como o Collor. O Collor estava muito mais afinado com o que seria. Imagina se o Lula ganhasse, se tivesse ganho em 89. Esse exemplo que você colocou do Collor, eu acho que é fantástico. É que eu preciso parar e a gente voltar daqui a pouquinho para o exemplo do Collor, que você vai explicar. Eu volto daqui a pouco conversando hoje de política com Carlos Pereira, Carlos Ranulfo. Hoje o assunto é política. Eu estou conversando com dois cientistas políticos, Carlos Pereira e Carlos Ranulfo. Carlos Pereira estava falando da comparação com o Collor, como é que o Collor se relacionou com o Congresso e achando que tem semelhanças com o que o Bolsonaro diz que fará, né? Tem semelhanças porque tem uma literatura bem estabelecida, principalmente nos Estados Unidos, que trabalha com o conceito de going public, de se relacionar diretamente com o público sem intermediação das instituições legislativas e partidárias. E como o Bolsonaro já anunciou que vai governar sem ser através de coalizão e de comunicações diretas com o eleitor através de mídias sociais e tudo mais, a estratégia fundamental é de constranger, de bypassar esse legislativo e para forçar que o legislativo o apoie. Essa mesma literatura argumenta que essa estratégia é muito bem sucedida no curto prazo, porque o presidente é muito popular, saiu das urnas com muita autoridade, tem uma lua de mel e o legislativo, de certa forma, fica numa reação reativa, defensiva em relação ao presidente. Mas essa estratégia, ela cria progressivamente animosidades com o legislativo, ela cria problemas de coordenação, ela cria insatisfações crescentes. E na primeira vulnerabilidade que o presidente vem a ter não precisa nem ser um escândalo de corrupção, pode ser um choque exógeno, uma crise econômica, qualquer coisa, o poder de barganha que originalmente estava na mão do presidente passa para o legislativo e o legislativo inflaciona o preço do apoio. E aí é que está o meu receio com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é como ele vai reagir ao momento em que o legislativo inflacionar o preço do suporte e que o presidente necessitar do Congresso, uma vez esse presidente tendo ignorado o Congresso quando ele era forte. E se ele agir de forma iliberal ou de forma não respeitoso com as instituições, eu tenho muito receio a conflitos inclusive abertos, que coloquem em risco a própria ordem democrática. Então, esse é o meu grande problema. Eu não vejo, Carlos, riscos, então, só para concluir meu argumento, no curto prazo. Eu vejo riscos para uma presidência de Bolsonaro no médio e longo prazo, em que a lua de mel já passou, a sua capacidade de influência diminuiu e o legislativo já vai estar bem... E aí é a hora da verdade. Exatamente. Né? No caso do PT, qual é o cenário o cenário, quer dizer, primeiro, você falou que não sabe as ideias que Jair Bolsonaro levaria, que projetos. Eu que estudo o tempo todo os programas e tenho que saber responder isso, concordo, acho que é isso mesmo. Mas também, eu não sei do PT, porque o PT fez uma mudança, por exemplo, na área econômica, ele era contra tudo isso que está aí, né? Depois ele fez uma mudança ao chegar ao poder, uma mudança pragmática, depois ele foi voltando para as teses originais e fez agora um programa muito pré-Carta aos Brasileiros.
Então, você acha que o que ele vai apresentar e o que seria esse cenário de conflito? Olha, o PT está numa situação difícil porque ele está justamente num processo onde ele, após o impeachment, ele, na minha opinião, eu sou crítico a essa postura do PT, ele se recoesiona a partir de um discurso, né, que não é extremo, mas é um discurso defensivo do golpe e tal. E isso, de certa forma, aprisionou o PT. Palavra que desapareceu nos últimos tempos. Sim, claro, mas esse discurso aprisionou o PT de tal forma que ele sequer conseguiu considerar a hipótese de apoiar o Ciro. Isso era bloqueado dentro do PT. Mas se o Haddad quiser vencer a eleição, ele tem que mudar completamente essa postura. Ele tem que se apresentar, e é difícil fazer isso, porque há resistência em relação ao PT. Ele tem que se apresentar como alguém que defende um campo democrático. Eu acho que a lua de mel com o Bolsonaro pode ser de curtíssimo tempo. E eu não tenho... se você pegar hoje estudos sobre democracia na América Latina, há uma certa convergência no fato de que o principal problema para as democracias, quando você analisa historicamente, é o grau de comprometimento normativo com a democracia. E o grau de comprometimento normativo com a democracia do Jair Bolsonaro, na minha opinião, de 1 a 10 é 2. Porque isso é a coerência ao longo da vida dele. Ele sempre a coerência. Então, aí tem uma ameaça. Agora, tem uma questão, complementando o que você falou... E as críticas do PT seguinte, a determinadas instituições democráticas? Olha, eu acho que é retórica. Tá? O PT, eu acho que, inclusive, eu acho que é retórica e acho que, inclusive, há um erro enorme de se tentar colocar o PT como extrema esquerda. O PT, toda a trajetória do PT, a gente faz entrevistas com deputados no Congresso e pergunta sempre como é que eles posicionam os partidos. Sabe como é que os deputados do centro-direita posicionam o PT? Entre 3 e 4. Ninguém nunca colocou o PT como centro-esquerda, não existe isso. Né? Isso é um discurso, isso é uma estratégia discursiva. O PT é um partido que se moderou brutalmente, como todos os partidos de esquerda fazem para chegar ao governo, e não tem nenhum sentido colocar o PT na extrema. O PT é um partido de centro-esquerda, no máximo. Ele está discordando de você aí, uma discordância no carlismo aqui. Eu acho que o antipetismo no Brasil não surge por acaso. Né? O antipetismo surge por erros dramáticos do PT nos últimos anos. Mas que não colocam na centro-esquerda. Não, mas eu acho que o PT namorou em muitos momentos também com o iliberalismo, né? E também a própria campanha do Fernando Haddad também namora com isso, ao não reconhecer as instituições judiciais que puniram o ex-presidente Lula por corrupção passível por lavagem de dinheiro, sinalizou em vários momentos em que vai fazer gestões durante a sua gestão, durante o seu governo, para libertar o Lula. E aí é que está o meu receio. O meu receio do PT não é nem tanto em relação à gestão da sua coalizão, mas de não conseguir ofertar compromissos críveis já agora, no sentido de respeitar as instituições de controle, porque eu acho que o PT vai sofrer uma pressão muito grande de setores do partido, no sentido de controlar a Polícia Federal, de controlar o Ministério Público, de controlar a mídia. De ser diferente do que ele foi. Exatamente. Pereira, dentro do carlismo aqui, você consegue apontar apenas retórica. Tá? Não há um fato ao longo da gestão dos 12, 13 anos de governo do PT que tenha ameaçado... Eu posso lhe dar alguns. Não, o PT, por exemplo... Fato não. O PT aceitou... Foi falar de golpe porque aquele é discursivo. Então. Eu vou lhe dar alguns fatos, então. O PT fez um projeto de lei para diminuir a autonomia e independência das agências reguladoras no primeiro governo Lula, e esse projeto foi engavetado na Câmara e eles perderam. O PT fez um projeto de diminuição da autonomia do Ministério Público e perdeu. O PT, pela primeira vez, ao contrário do Fernando Henrique Cardoso, passou a respeitar a lista que vinha do Ministério Público. Não resta dúvida. Fortaleceu a Polícia Federal. Não resta dúvida. Mudou o caráter da Controladoria Geral da União. Não resta dúvida. Eu não resta dúvida. Eu acho que esse caráter não é linear. Eu acho que a ausência dessa linearidade, desse comportamento de altos e baixos em relação às instituições de controle, que gera dúvida. A dúvida ela surge em função de não ter um discurso consistente ao longo do tempo e em função de ter uma conjuntura em que o PT sofreu muito. Não podemos deixar de reconhecer, o PT foi objeto de muita punição
E se o PT tiver a sorte de retomar o poder, mesmo depois dessas punições todas que sofreu, é quase que racional esperar desse mesmo partido uma ação no sentido de tentar coibir essas instituições que geraram perdas não triviais para ele. Então, o meu receio é se o Fernando Haddad ter a força suficiente para dizer não a essas demandas. Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu queria saber assim, você acha que são riscos equivalentes à democracia? Não, eu acho... Você está achando que o PT virá de maneira diferente com as lições que ele aprendeu, ele se sentiu ameaçado pelas instituições que, em grande caso, ele mesmo fortaleceu? Você acha que, então, ele seria diferente numa segunda chance? Mas eles são riscos equivalentes à democracia? Eu queria perguntar para vocês. É interessante isso. Eu não acho que a democracia brasileira está em risco, certo? Ponto. Eu acho que nós temos instituições muito sólidas. Esse é o maior teste. É um ambiente muito polarizado, mas eu tenho receio são das reações da sociedade a ações do próximo governo. Então, por exemplo, se o Haddad, por exemplo, tiver ações no sentido de limitar essas instituições de controle, a sociedade vai reagir. A sociedade vai reagir. Se, por exemplo, o Bolsonaro desrespeitar as instituições legislativas, os partidos e a sociedade vão reagir. Então, eu acho que essas reações tendem a ter uma escalada de outro nível de violência e que pode vir a colocar em risco a capacidade das pessoas resolverem os seus conflitos de forma não violenta. O que você acha, Carlos Ranulfo, dessa pergunta? Eu acho que a democracia... Primeiro, eu acho que não há comparação. Nenhuma comparação entre... Se for colocar risco à democracia, um termo que o mercado gosta, risco, né? Novamente, de 1 a 10, 10 é o risco máximo, o Bolsonaro estaria em 8, o PT estaria em 1, na minha opinião. O seu raciocínio, cara, de que o PT, por ter sido atacado, faria isso, estende-se, por exemplo, a um eventual, não mais possível, governo Alckmin. Afinal de contas, foi preso o Marconi Perillo, foi preso o Beto Richa, o Aécio sumiu do mapa, o Azambuja foi a busca e apreensão. Não dá para raciocinar assim. Então, você teria que dizer também que o Alckmin chegaria no governo e começaria a calar todos os instrumentos de controle. O raciocínio não... Talvez por isso que o PSDB tenha sido tão punido eleitoralmente, porque não soube também dizer não. O programa está acabando, tá? Infelizmente. Então... Mas eu acho que é claro que a democracia não está ameaçada, mas eu não subestimo o risco de colocar do eventual governo Bolsonaro sobre a democracia. Eu não subestimo. Eu acho que a relação dele com a democracia é muito ruim e ele está estimulando na sociedade, a gente está vendo agressões, violências, as pessoas não podem vestir uma camisa e ele não, que podem ser agredidas na rua. Isso tem uma liderança, isso é parte de uma onda. Essa onda é muito conhecida pelo mundo inteiro. Bom, então, eu tenho certeza que a gente vai ter mais para conversar, inclusive depois do segundo turno, porque essa conversa continua. Vou deixar meus economistas de lado e vou conversar mais com cientistas políticos. Obrigado, Carlos Pereira. Obrigado, Carlos Ranulfo. E até a semana que vem.